Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de São Lucas tem 24 capítulos e o Evangelho que foi escolhido para essa missa é do capítulo 21, portanto já no fim do Evangelho de São Lucas. E é um momento em que Jesus, um pouco antes de ser preso, ele vai ser preso e vai ser condenado à morte no capítulo 22 de São Lucas. Então, um pouco antes disso acontecer, Jesus alerta os seus discípulos para aquilo que eles terão que enfrentar: perseguições, críticas, eles haverão de enfrentar da parte dos líderes judeus. Nesse momento, conforme nos conta o livro dos Atos Apóstolos, já estão acontecendo perseguições em Jerusalém. Então, esse finalzinho do Evangelho de São Lucas já nos apresenta esse contexto de um ambiente de perseguição aos cristãos e de ofensiva contra os seguidores de Jesus. Por exemplo, o capítulo 4 dos Atos Apóstolos nos conta a prisão de João e de Pedro. Eles foram colocados na prisão e Pedro não ficou na prisão porque um anjo de Deus miraculosamente o libertou. Mas já está acontecendo da parte das autoridades judaicas, sumos sacerdotes, os fariseus de modo geral, esse ambiente de hostilidade contra Jesus e contra os seus discípulos. Exatamente o livro dos Atos Apóstolos, no seu princípio, nos conta, por exemplo, no capítulo 6, a prisão do diácono Estevão e a sua morte. Estevão foi apedrejado, foi morto com pedradas por ordem lá do sumo sacerdote. Um pouco depois, ainda nesse princípio dos Atos Apóstolos, nós encontramos a morte do apóstolo Tiago. Herodes, para agradar aos líderes judeus, ele vai mandar prender Tiago e matá-lo. Então, o ambiente já está um ambiente de hostilidade contra Jesus e contra os seus discípulos. Então, este evangelho de hoje foi escrito por São Lucas exatamente nesse momento final, um pouco antes da prisão de Jesus, um pouco antes da sua paixão. Nós vemos então essa parte aqui do Evangelho, esse capítulo 21, que nós ouvimos nessa missa de hoje, Jesus falando de perseguição. Vós sereis perseguidos, até mesmo por vossos parentes e amigos. Alguns de vós serão mortos, muitos vos odiarão. Haverá um clima de hostilidade contra vós. Mas eu vos garanto, Jesus transmite aos seus apóstolos uma palavra de confiança, dizendo assim: nem um só cabelo da vossa cabeça cairá por terra. Eu estarei convosco. Eu vos protegerei. E mesmo nenhum de vós precisa ficar preocupado: eu posso ser preso, o que eu vou dizer às autoridades? No momento certo, eu vos colocarei nos vossos lábios as respostas que deveis dar. Então, nenhum dos vossos inimigos poderá rebater as vossas palavras. Então, confiança é o que Jesus transmite aos discípulos neste momento. E uma confiança nesse momento final
é importante porque os discípulos já estavam passando por hostilidade, inclusive Estevão já tinha sido apedrejado, Pedro e João foram presos a ponto de serem colocados na prisão, acorrentados, e também o próprio apóstolo Tiago já tinha sido morto por ordem de Herodes. Então, nesse ambiente de hostilidade, de antipatia contra Jesus e contra os discípulos, é que o Evangelho de hoje nos transmite da parte do Senhor uma palavra de conforto e de coragem. E nós não precisamos ter medo, porque nem um só fio de cabelo na nossa cabeça vai cair, porque o Senhor está conosco, o Senhor estará conosco. Então, essa passagem do Evangelho de hoje tem muito a ver com o final do ano. Nós estamos terminando o ano civil e o ano eclesiástico, o ano litúrgico da igreja. Então, a igreja, antes de começar, domingo que vem agora, nós estaremos celebrando o primeiro domingo do Advento. Portanto, começando um novo ano litúrgico. Então, a igreja está nos transmitindo que, diante das perseguições, das incompreensões que nós teremos que enfrentar em nossas vidas, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor estará conosco e Jesus vai nos amparar nessa hora. E há uma frase final do Evangelho de hoje que sintetiza muito bem essa certeza que nós precisamos ter de uma proteção especial de Jesus nesses momentos da nossa vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, Jesus nos aconselha a permanecer firmes, confiantes, sem medo, porque Ele está olhando por nós. Assim seja.